Sol, venha a ti, os que têm sede, os que te buscam mais e mais. Sol, venha a ti, os que têm fome, os que te querem mais e mais. Lucas 12:54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calor. Algumas Bíblias dizem calma, mas é calor. O original, caizão, se não me engano, significa calor vindo do sol. A palavra correta é calor. Amém? Feche seus olhos por um momento. Senhor Deus, te peço, a palavra do Senhor fala, Jesus falando para a multidão, se a multidão, quando vocês virem a nuvem que vem no guardiço do ocidente, a multidão estava interrogando Jesus: quando vai ser o fim? Quando o Senhor vai voltar? Sabe, as pregações sobre a volta de Cristo, pastor Sebastião, andavam sumidas, né? Andavam, faz tempo que a gente não ouvia as pregações sobre a volta de Cristo, mas elas voltaram com tudo. O que será, né? Coisas estão acontecendo. Os governos até o ano passado, nunca nenhum governo havia assumido a existência de extraterrestres. De repente, todo mundo tem vídeo, tem prova, tem relatos. O que será, né? Óbvio que uma desculpa vai ter que ser dada para um desaparecimento que vai acontecer em breve de milhões de pessoas. E a grande mídia já está se preparando para isso. Eles já estão arquitetando, porque a desculpa vai ter que ser boa, né? Tem que ser convincente. E o texto fala, Jesus naquela época ali estava iniciando ainda, nem tinha morrido, o povo já estava ansioso. Quando? Como? Aí o Senhor fala, ele usa baixa um pouquinho mais o retorno, ele vai usar um fator atmosférico. Ele pega e fala: ó, vocês conhecem o tempo, vocês olham as nuvens, vocês sabem se vai chover, se não vai. A palavra de Deus, entenda, amigos, ela tem camadas, níveis de revelação. Ela tem níveis, camadas. A revelação que o Senhor deu para eles aqui, né, para aquele povo, não era para os seus discípulos, era para a multidão. Foi uma revelação simples. Assim como eles eram capazes de observar os sinais do tempo, o Senhor falou: haverá sinais lá na frente. Eles não entenderam nada, porque não era para eles. Mas essa profecia, ela é muito mais profunda, ela é escatológica. Provavelmente você já leu esse texto várias vezes e talvez não tenha percebido do que se trata. Para eu poder falar sobre esse texto, explicar, vamos ter que fazer uma viagem no tempo. Vamos ter que voltar 3.500 anos atrás. O povo de Israel estava sendo liberto do Egito. O povo de Israel estava passando o Mar Vermelho e entrando no deserto. E quando eles passam o deserto, quando as águas voltam, eles olham para trás e lá do outro lado eles veem Faraó. Fomos libertos. Dá só um tchauzinho para Faraó, já era. Rumo a Canaã. Quando a gente deixa o mundo, o pecado, algo vai acontecer. Assim que eles adentraram o deserto, a nuvem pousou sobre eles. E a nuvem acompanhava durante toda a trajetória, durante o dia. E à noite uma coluna de fogo. E de dia, a nuvem para proteger do sol.
Aquela nuvem era muito mais que uma nuvem. A nuvem simboliza a presença de Deus. Então ali está iniciando-se o mover de Deus, a proteção, os cuidados de Deus para aquele povo. Era para ele se demorar, nos fala 12, 13 dias, 40 dias no máximo uma travessia. Mas o tinha breves escravos começaram a olhar para trás e a travessia demorou 40 anos. Durante 40 anos, dia após dia, a nuvem estava sobre eles. Quando eles entram na Canaã, ali a nuvem se dispersa por um pequeno período, porque ele agora vai iniciar um período chamado Juízes, e nesse período, a palavra do Senhor fala que não havia um rei, a palavra do Senhor diz que não havia um sacerdote. Em toda a comunidade que não tem um rei, não tem um sacerdote, está faltando ordem. Então a presença de Deus não parou naquele período, exceto em algum ou outro indivíduo. 480 anos depois, um rapazinho, ruivo, pequeno, mas que Deus ama muito aquele rapazinho. Seu nome era Davi. E Davi, depois de tantas batalhas, tantas conquistas, ele fala: eu vou edificar uma casa para o Senhor Deus. Ele coloca aquilo no coração. Já tinha derrotado gigantes, Golias, 21 anos sendo perseguido por Saul, saiu vitorioso de tudo. Vou edificar uma casa para o Senhor. Mas naquela mesma noite o Senhor aparece e fala: você não vai. Você é um guerreiro sanguinário. Você pode até cortar a madeira do seu filho, mas essa tarefa é para Salomão, seu filho. E Salomão vai receber incumbência de construir uma casa, um lugar de morada para o Senhor Deus aqui nessa terra. Fazia 430 anos que a nuvem estava pairando em algum lugar, mas não tinha uma casa certa, não tinha um lugar certo. E Salomão edifica ali os mínimos detalhes. Dizem os historiadores que aquele tempo, no dinheiro de hoje, está ali em torno de 3 bilhões de reais. Então você tem que imaginar a grandeza daquele tempo. Salomão estava vendo tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas ele se lembrou que vai ter o dia da inauguração. E agora? Então ele chama os seus levitas, os seus músicos, e ele pergunta: quem é o melhor? Eu quero aquele que é o cara, porque tudo tem que estar perfeito, eu quero o melhor. Aí alguém fala para ele: o melhor não vai ter jeito, porque o melhor era um amigo do seu pai, Asaf. Mas ele já está velho, já se aposentou. Os levitas tinham período para iniciar e para encerrar a sua carreira. Iniciava-se com 25, aqueles que tinham um cargo de não tão próximos do santuário, e aqueles que trabalhavam dentro do santuário, os coatitas, 30 anos, o mínimo, representando a maturidade que tem que ter o ministro do Senhor para ministrar no santuário. Encerrava-se aos 50 anos, e Asaf já estava velhinho, ultrapassado, mas ele fala: eu quero Asaf. Asaf vai ser uma exceção. Tudo que começa de modo extraordinário tem que terminar de modo extraordinário. Asaf, os levitas eles tinham idade para começar, mas quando Davi traz a arca da aliança, Asaf com 13 para 14 anos de idade, rompe o cordão do isolamento dos guardas, e ele se agarra a Davi. Davi e Asaf vão rodear a aliança. Eles vão lá, eles vão passar ali, eles vão fazer uma festa em torno daquela arca, o pequeno Asaf. Asaf não era para ser ninguém.
Asaf não era para estar na Bíblia, mas Deus honra quem surpreende. Quando alguns estavam julgando, olha lá o rei se escandalizando, dançando que nem besta. Aí tinha pessoas que foram lá junto com ele. Chega o dia da honra. Asaf, a honra é sua. Faz aí a melhor orquestra. Quero perfeito, tudo afinadinho. Tem que ser um dia notável na eternidade, um dia que o céu vai parar para assistir. Eu fico imaginando os anos assim, ó, como que vai ser, como que será. A nuvem está pairando por aí. No dia da inauguração, multidões se aglomeram em torno do templo. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Diz Flávio José, diz a história, que aquelas pessoas que estavam do lado de fora, quando a nuvem se aproximou dos 4 cantos, dos 4 ventos, começou a pousar. Nenhuma pessoa com doença do lado de fora permaneceu doente. Cego começou a enxergar, aleijado começou a andar, paralítico começou a andar. Todos foram curados quando a nuvem pousou. Mas algo estava acontecendo, porque a nuvem pousou, mas começou a ser sugada. Algo estava acontecendo, ela estava sendo sugada para dentro do templo. E ela vai entrar ali onde estão os levitas adorando. E a palavra do Senhor diz que quando a nuvem passa pelos levitas, ela entra e ela passa, todos que estavam lá dentro caem, porque ela não pousou, ela estava passando em direção a um quadradinho que ficava lá no finalzinho. Depois do lugar santo, tinha o santo do santo. E ali a nuvem estava passando, estava entrando naquele lugarzinho. E a nuvem foi se comprimindo. Ela foi se comprimindo. Aquela nuvem que cobria 3 milhões de pessoas foi se comprimindo, até caber dentro de uma caixa. 1,25 por 75. A nuvem vai caber ali dentro. A caixa, a arca da aliança. Depois que ela entra, aquele lugar agora era sagrado. Ninguém mais entrava. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali para oferecer a expiação. Uma vez por ano apenas. E durante 1000 anos, a nuvem vai ficar comprimida ali dentro. 1000 anos. Nesse período, um ou outro indivíduo recebia a presença, a unção do Espírito para fazer a obra de Deus. 1000 anos depois, lá no Calvário, tem um homem estendido. Ele está nas suas últimas gotas de sangue. Ele olha para o céu e fala: Pai, está consumado. E quando ele fala, Pai, está consumado, aquela cortina que dividia do Santo dos Santos do lugar santíssimo, o lugar santo, aquela cortina que tinha 18 metros de altura, 9 de largura, e uma espessura de 7 centímetros e 6 milímetros grossa, ela é rasgada de cima a baixo. E aquela nuvem que estava lá, 1000 anos, ela vai sair. Ela vai sair com uma força, irmão. Uma força que vai pegar um impacto. E ela vai descer daqui 50 dias. Aonde que ela vai descer? Quem é crente? Aonde que ela vai descer? Atos, capítulo 2. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Veja bem, ali na arca, ela foi comprimida. Quando a nuvem descer novamente, ali no dia de Pentecostes, o que o Senhor fala? Recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. A primeira foi comprimida, agora vai ser expandida. Jerusalém, Judeia, Samaria
Samaria e até os confins da terra. Antes a nuvem ficava ali, comprimindo durante 1000 anos. Agora ela está sendo o quê? Não tem mais limites. Lá no deserto cobria 3 milhões de pessoas. Ali no tabernáculo cobria um quadradinho, um retângulo, né? De 1,25 por 75. Mas agora a palavra do Senhor fala sobre a virtude debaixo da nuvem. Vocês vão se expandir. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vão aonde a nuvem levar vocês. Oh, aleluia! E aquela nuvem vai ficar sobre aquele povo, os novos, a nova religião, os crentes, aqueles que foram chamados cristãos, pequenos cristos, durante aproximadamente aí, deixa eu ver a data, vão ficar até o ano de 303. E naquele período, Coliseu tentou parar o crescimento, Nero tentou parar, Tito tentou parar, Vespasiano tentou parar, Diocleciano tentou parar, tantos imperadores, mas quanto mais o povo era atacado na cova dos leões, mais a igreja crescia. O Coliseu parou a igreja, o povo crescia. Não houve Coliseu, não houve nada, e o diabo estava perplexo, porque quanto mais eu persigo, mais eles crescem. Coisa. Aí o diabo teve uma ideia, já sei. Vou me juntar a eles, pronto, vou me converter. Vou virar membro da EQ, vou até ter minha carteirinha de membro, vou até de pastor, sabe, né? Lá em 313, um imperador chamado Constantino, ele assume a totalidade do Império Romano, que naquela época se dividia em quatro impérios, mas numa batalha ele assume as 4 divisões. Ele declara: de hoje em diante o cristianismo é a religião oficial de Roma. Daquele dia em diante, a nuvem que estava todo vapor teve que se evaporar, porque Deus condena alianças com ímpios. E dessa aliança, Roma tinha muitas idolatrias. Constantino começou a pegar, só trocar os nomes. Esse Deus aqui vai se chamar Paulo, esse São João, esse Bento, São Benedito, sei lá. Mas tem Semíramis, né? A nossa toda poderosa. E aí, sim, não? Coloca Maria. E aqui vai nascendo o catolicismo. E durante muito tempo a nuvem vai, e aqui eu começo a pregar. Até agora eu estava na introdução. E daqui em diante eu vou começar a pregar. 1300 anos depois, durante todo esse tempo, parte desse tempo é conhecido como a Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Onde estava Deus? Quem conhece de história sabe que o catolicismo romano instituiu lá a Inquisição, e qualquer pessoa que usasse ter o mínimo conhecimento desse livro era queimado, era crucificado, era cortado ao meio, diversos tipos de morte que ninguém conseguiria. Idade das Trevas, misturas. E aqui em 313 encerra o protagonismo do Espírito no hemisfério. Eu falei no começo que a nuvem estaria onde? No Ocidente. E aqui o Espírito está encerrando seu protagonismo no Oriente. Agora você vai começar a entender a mensagem. Oriente é onde o sol nasce.
é onde tudo nasceu, tudo começou. Inclusive, a humanidade começou ali no Éden, num lugar que hoje é conhecido como Iraque, que fica no Oriente. É ali no Éden onde Deus faz um boneco de barro, misturar água com barro, e ali pela primeira vez Ele vai soprar sua nuvem sobre o homem. E o homem vai abrir os seus olhos. Toda vez que a nuvem de Deus entra dentro do ser humano, ele começa a enxergar. Ele sai do anonimato existencial, ele sai do nada, começa a ser alguém, um indivíduo que pensa, que age, um indivíduo que tem emoções. E ali o primeiro sopro da nuvem foi no interior do homem, iniciando lá no Éden, no Oriente Médio. O Ocidente são os países da América, e mais ou menos 90% da Europa também é Ocidente, são os países onde o sol se põe. Todo dia 1º de janeiro, quando acontece a virada do ano, sempre é lá na Nova Zelândia, na Austrália, que começa já. O ano novo já chegou na Austrália, Nova Zelândia, Japão, vai chegando, porque é lá que começa. E no sentido espiritual, também seria no Ocidente, onde o Espírito Santo iria terminar o seu protagonismo. Agora, o que tem lá em Israel? Tem o judaísmo, uma nação que foi escolhida por Deus, mas não reconhece Jesus, guerras, morte, países onde o protagonismo antes estava lá, já não é possível. Século XVIII, Inglaterra. Nesse período, a Inglaterra ela estava devastada pela imoralidade, estava fracassada financeiramente. Dizia-se nessa época que 1 a cada 10 casas era um boteco. Pensa no Haiti. Você não tem como imaginar como era a Inglaterra se não comparar com um país devastado de hoje. Uma Venezuela. Isso era Oxford. Havia uma escola em Oxford, muito famosa hoje em dia. E tinha alguns alunos ali, que estudavam matemática, português. Quem estuda aqui? Pequenos detalhes vão fazer diferença no nome de Deus. Só que um pequeno grupo se reuniu para orar, liderados por um homenzinho pequeno, chamado John Wesley. Junto com ele, George Whitefield. Orando só, assim, um dia para orar, para ler a Bíblia. Nada de importante. Aquele grupo começou a visitar órfãos, visitar orfanatos, visitar sentenciados na hora da morte. Começou a pregar aqui, pregar ali. De repente, George Whitefield estava pregando para 200.000 pessoas ao ar livre. John Wesley começou a pregar. De repente, ele pregava 700 sermões por ano. Aquele grupinho revolucionou. A nuvem pousou sobre a Inglaterra. Através daquele pequeno grupo, Inglaterra vai se tornar um celeiro missionário. Vai começar a exportar missionários. Iniciando com William Carey, primeiro missionário a ser enviado por uma organização. Winston Taylor, tantos nomes grandiosos daquela época, eles vão incendiar o mundo. Veja o que diz o texto. E disse a multidão: quando vires a nuvem que vem do Ocidente. Deus está falando de sinais. A presença de Deus. Não é que lá não tem a presença de Deus, no Oriente tem, mas o protagonismo agora está aqui na Inglaterra. Vai passar os anos e a Inglaterra vai começar a se esfriar ao momento que a nuvem ela vai se deslocar para onde? América do Norte, Estados Unidos. Ali tem um nome, talvez o nome maior de todos ali, Charles Finney, talvez. D.L. Moody. Estude a história desses homens. Grandes pregadores vão surgir, grandes eventos. Avivamento da rua Azusa, as cruzadas de James Macpherson,
Kenneth Hagin, Billy Graham, Benny Hinn, Tim Swaggart, tantos nomes que vão incendiar o mundo. Estão incendiando. Mas o texto continua dizendo: e quando assoprar o sul, dizeis, haverá calor. Quando assopra lá no sul, onde que é o sul? Diga para mim que entende de geografia, onde que é o sul? Brasil, 93% do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, no sul. Quem é o mais antigo de igreja? Lá nos anos 80, houve um grande levantar. Para quem eu nasci na igreja, eu nasci nos anos 80, e para quem não é daquela época, não vai saber. Mas a gente era minoria, a gente era discriminado, a gente era zoado de crente da bunda crente. Para quem não se lembra, é uma frase muito famosa naquela época. Mas foram surgindo o quê? A nuvem veio para cá, principalmente através de grandes, tremendos grupos musicais que incendiaram esse país, grandes pregadores. Veio a Quadrangular, veio a Assembleia, veio a Batista, Presbiteriana, e o Brasil passou a se tornar um celeiro de missões. A nuvem iniciou-se lá no Oriente, começou a se mover, século XVIII, Inglaterra, depois Estados Unidos. Estados Unidos também se esfriou. Estados Unidos, assim como na Inglaterra, Harvard, Estados Unidos, foi fundada por um pastor que se chamava John Harvard. Harvard, que hoje é a universidade mais famosa do mundo. A princípio era um centro de treinamento de pastores e missionários. Tudo se esfriou. Os templos na Inglaterra foram alugados ou comprados por muçulmanos. Templos onde as multidões se aglomeravam para ouvir John Wesley pregar, para ouvir Spurgeon pregar. Hoje você vai lá, tem uma mesquita, tem muçulmanos de joelho orando. Esfriou. Estados Unidos se esfriou. Brasil teve um grande momento, mas se esfriou também. Hoje nós temos o resultado, a quantidade que é uma colheita através de um bom momento que nós tivemos, mas se esfriou. E daqui em diante, o que vai acontecer? Daqui em diante. Ora, a palavra do Senhor diz que será como nos dias de Noé, amém? Então vamos ver o que diz Noé. Vamos ver o que o bom velho fala para a gente. Gênesis. Alguém quer ler comigo? Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Até aqui. Noé entra na arca. Capítulo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. A arca foi terminada. Quanto tempo não sabemos. Deus deu 120 anos para Noé construir. Se foi feito em 120, em 100, 50 anos, não sabemos. Mas ele terminou, né? Ele cumpriu o papel dele. Bom, está terminado, o que Deus fala? Entra, mas a chuva não virá agora, fica lá dentro. Imagina o que é ficar dentro de uma arca, que só tem uma janelinha lá em cima, no quarto andar, eram 3 andares, mas tinha um pequenininho lá em cima. Imagina calor, mormaço, tempo que não chovia. Aí o Senhor dá uma ordem: entra e fica. Por quê? A chuva não ia vir agora. E o Senhor falou: tem 7 dias ainda. Mas fica aí dentro. É porque daqui em diante
Já não era seguro ficar do lado de fora. Ficar do lado de fora já não é seguro. A nossa arca está terminada. As profecias escatológicas, profecias bíblicas se cumpriram. Esse período de 7 dias que Deus falou para Noé, permaneça dentro da arca, era um período intermediário entre o término da obra de Noé e o juízo de Deus. Nós, a igreja, praticamente terminou o seu trabalho. A gente vem pregando, as profecias foram se cumprindo, estão se cumprindo. Nós estamos passando por esse período de término da arca e a vinda do juízo de Deus. O que o Senhor fala? Entra na arca, fica dentro da arca. Tem muita pessoa que ajudou a construir a arca, mas está fora da arca. Porque fica, mas será que é hoje? Será que vai demorar? Vou aproveitar um pouco. Não, tem 7 dias ainda, tá? O Senhor falou que tem 7 dias, eu fico 6, o 7 eu pode não ter o 7º dia. Não é? Lá fora não é perigoso. Um animal pode pegar você lá fora e dificultar o seu andar e você não vai chegar a tempo. Você pode perder o time. Entra na arca. Diz a história que Noé, ele pagou funcionários para construir a arca. Isso diz a história paralela à Bíblia. E nesse tempo que ele fazia, ele andava, ele e Matusalém, seu avô, e diz a história que insistentemente, todos os dias, eles iam nos vilarejos, cidades, falavam, pregavam, todos os dias. E realmente a história diz isso e faz sentido, porque o bisavô de Noé era Enoque. Enoque reinou sobre todo o planeta. Os homens de Enoque reinam sobre a gente. A Bíblia não conta detalhes, mas a história de Enoque é extraordinária, tanto que ele reinou. Eu acho que foi o único homem que reinou sobre todo o planeta. Então ele devia ser muito rico. Obviamente a herança dele passou geração de geração. Matusalém, Lameque, chega a Noé. Então Noé tinha condições financeiras para isso. Mas quem que entrou na arca? Somente a família dele. Noé, o Senhor falou para Noé, não deixe ninguém entrar. Noé pregou. Por que Noé pregou? Será que Noé pregou para as pessoas não entrarem? Não. Deus queria que o povo entrasse, mas o povo não via lógica nisso. O velho está construindo uma arca, um lugar que é um deserto, longe do mar, nunca tinha chovido, está doido. Esse negócio de volta de Jesus, isso é doideira. Imagina, abrir e fechar de olhos, todo mundo vai desaparecer. Por isso que as pessoas não querem entrar. Mas veja bem, muita gente construiu a arca e não entrou. Cada madeira pregada lá é uma alma que talvez você tenha ganho. Cada prego, uma visita. Cada pincelada de bicho, uma oração, uma intercessão. Cada recâmara ali dentro, uma igreja. Quantas pessoas que ajudaram a construir a arca estão do lado de fora, fretando com o juízo de Deus. A arca está terminada, mas a porta ainda está aberta. E a porta aberta significa 2 coisas. Primeiro, quem está do lado de fora ainda pode entrar, mas quem está do lado de dentro também pode sair. E acredite, ficar do lado de fora era muito melhor aos olhos humanos. Imagina você trancado dentro de um carro com 4 pneus furados, que não é, você sabe que não vai andar. Fica
Fica uma hora lá dentro. Você vai querer sair. Eu até acredito que esses 7 dias foi um teste que Deus deu para ver quem era digno. Talvez um ou outro entrou lá dentro. Não? Vamos entrar, né? Vamos ver se é verdade. E tem que ficar ali uma hora. Eu posso conjecturar, não posso provar, mas quem sabe? Mas ficar uma semana lá dentro, só quem tinha muita fé para ter ficado. O tempo foi passando, foi se esgotando. 4 dias, 3 dias, 2 dias. Noé permaneceu. Eu desconfio que Cã tentou fazer um motim ali contra seu pai, porque Cã era o filho rebelde, né? Não, pai, mas está longe ainda, vamos lá, curtir um pouquinho. Mas 7 dias, tem gente que está assim. Eu sou jovem ainda, deixa eu aproveitar um pouco mais. Não aproveitei nada. Deixa eu ficar balado um pouquinho, depois lá no conforto. Deixa eu aproveitar. O diabo tem tanta coisa oferecendo. O irmão desviado, chamado o irmão nosso, né? Elvis Presley, começou muito bem, cantando hinos, gravou CD. O primeiro disco dele foi em homenagem a sua mãe. Mas um dia ele adentrou a porta de uma Assembleia de Deus e o pastor reconheceu ele por causa de seguranças. E depois do culto, o pastor se sentou com ele e Elvis falou, o pastor falou: Elvis, você tem que voltar. O tempo está acabando. Você conhece, você tem que voltar. E Elvis falou: eu sei que eu tenho. Eu vou cantar mais 2 anos. Vou encerrar meus contratos, pagar toda a minha dívida. Depois de 2 anos, volto. Nunca chegou os 2 anos para ele. Antes disso, foi encontrado morto, se não me engano, na banheira da casa dele. Não tem. Segurança você tem que amanhã você estará vivo. Pouco se falava sobre a volta de Cristo antes da pandemia, mas a pandemia chacoalhou o mundo. E todo lugar que você vai tem gente falando Jesus está voltando. Até os ricos estão falando, a internet está falando, a televisão, a atitude das nações, a atitude dos governos vão começar a dizer que agora que Deus está anunciando Jesus vai voltar. Porque o cenário, a farsa, está sendo escancarada para quem quiser ver. Aquilo lá em Israel que está acontecendo, aquilo lá é escatológico, gente. A palavra só diz que Rússia vai invadir Israel. O país que mais está se destacando no mundo bélico hoje em dia é a Rússia. Há 40 anos atrás disso, Herder pregava: a Rússia vai invadir Israel. Pregadores, Catherine Book dizia: Rússia vai invadir Israel. E hoje a nação mais poderosa que a gente vê é a Rússia. Não é os Estados Unidos. Você que pensa? A Rússia ela tem uma bomba atômica, uma só, que ninguém enfrenta ela por causa daquela bomba. Aquela bomba ela é milhares de vezes mais poderosa do que a de Hiroshima. Eu estava vendo um cientista falar: se ela cair em São Paulo, ela devasta São Paulo inteirinho, vai pegar as cidades próximas e os resíduos vão chegar ali em Campinas. Pra você ter ideia. Quem é a nação mais poderosa? Israel está cercado. Isso não é um mero acaso. Isso é um sinal para você acordar. Entre na arca. Fique na arca. O que é que está te mantendo fora da arca? Muitas pessoas estão lá de fora porque estão presas. Não é tempo de perder tempo com bobeira, televisão. Gente, é hora de você orar, de você buscar a Deus, de você clamar, de você orar, jejuar, se preparar para o encontro como noivo. O Senhor virá para aqueles que estão preparados. A mensagem que eu deixo para você aqui hoje: estamos vivendo um período intermediário entre o término da arca e o juízo de Deus. Esse período é um período de decisão
sua, de cada pessoa, de cada ser humano. A porta está aberta, mas por um curto tempo, um curtíssimo tempo. Você vai entrar, vai ficar de fora. Veio o dilúvio, a porta fechou. Não tem mais o que fazer. Diz a história que 700.000 homens rodearam a arca desesperados, batiam na madeira, gritavam: Noé, tenha misericórdia de nós, abra a porta, Noé, tenha misericórdia. E Noé lá de dentro gritava: eu avisei vocês, eu falei para vocês, eu preguei nas suas cidades, nos seus bairros, para cada um de vocês, vocês não ouviram. Diz a história que aquele povo estava tentando quebrar a arca, que Deus pega e fala aos bichos que estavam ao redor: vai lá, expulsa o povo. E os bichos que não entraram expulsaram os 700.000 homens de perto da arca. Aqui vocês não vão entrar. Aconteceu, acabou. A hora que soar a trombeta, o tempo da graça estará encerrado. Aí você pode bater do lado de fora, pode fazer o que for. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma grandiosa notícia. Pensa numa notícia boa, a melhor notícia que você já poderia ter ouvido na sua vida. A porta ainda está aberta. Deus, Senhor. Só os corajosos aqui. Tem alguém que está fora da arca que quer entrar hoje? Tem alguém que quer entrar na arca? Levante a mão se tem alguém que está fora e quer entrar. Você pensa para sua amiga. Todos estão dentro? Tem certeza? Uma pessoa ali quer entrar? Tem mais gente? Quantas pessoas querem entrar? Eu queria convidar vocês que querem entrar, por favor, venham para frente. Por favor, se levante.